Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí. Conforme a gente conversou nas últimas aulas, existem alguns aplicativos que são muito úteis quando a gente quer organizar as nossas referências bibliográficas para elaborar os trabalhos acadêmicos. Uma das ferramentas mais bacanas que eu gosto bastante de usar é uma chamada Mendeley. Então vocês encontram aqui nesse site, mendeley.com, www.mendeley.com. Nesse caso, a minha conta já está conectada. Vou até desconectar aqui para a gente ver se faz junto. Peraí, deixa eu ver. Então, vocês têm que entrar nesse site e quem não tiver ainda uma conta, cria aqui uma nova conta, né? E vocês vão ter que fazer o download do aplicativo, tá? Então, vocês vão entrar aqui, fazer o download. Quem tem o Windows vai escolher o sistema operacional Windows. Eu vou escolher o sistema operacional do macOS, que é o sistema operacional que eu uso, tá? Então, tá baixando. E aí nós já vamos abrir o nosso programa. Quem estiver fazendo o Windows vai fazer passo a passo, né? Então ele vai pedir para vai abrir aquela tela de instalação, Next, né? E quem trabalha com Mac também vai fazer o procedimento de instalação, né? Que deve colocar aqui na pastinha de aplicativos. Eu já tenho, vou fingir que eu não tenho, vou substituir. Ok. Tá? Então, a partir desse momento, todos devem ter um programa Mendeley nos seus respectivos computadores. O que acontece quando a gente instala o Mendeley? A gente consegue colocar os nossos documentos, tanto as informações sobre as referências bibliográficas que a gente tem no nosso, das nossas leituras, quanto, no caso das referências digitalizadas, a gente consegue colocar o próprio texto. Então, vamos supor, eu tenho aqui um texto, né, esse texto Ecodesign, Strategy Wheel, ele já está, o PDF já está aqui, está relacionado com toda a informação que eu tenho referente a essa publicação. Então, nesse caso, eu tenho aqui um texto genérico, o título, os autores, a publicação, a data de publicação. Então, vejam que eu posso, todos esses campos são editáveis e eu posso decidir, né, posso elaborar inclusive notas e comentários referentes às nossas publicações, para depois tornar mais fácil chamar na hora que a gente precisar escrever um artigo, escrever a dissertação ou a tese, tá bom? Quando eu tenho um documento que ainda não foi inserido, se ele tiver o DOI, o que é esse tal DOI? É o Digital Object Identifier, né? Então, é um sistema internacional de referenciamento desses documentos digitais, de modo que, quando a gente publica um artigo que tem um DOI, esse número se torna único. Quando o documento tem o DOI, que tem mais ou menos um formato como esse aqui que eu estou mostrando com o meu cursor, ele já puxa automaticamente todas as informações que a gente gostaria sobre aquele documento, tá bom? Se não tiver, você vai ter que fazer manualmente. Então, eu vou aqui fazer uma inserção de um documento que não tenho ainda na minha biblioteca, para que a gente veja como é que ele puxa e como é prático esse sistema de inclusão de referência. Então, eu vou vir aqui num documento que eu já fiz o download, né, que eu baixei lá da Science Direct, né, e vou dar um clique com o meu botão da direita do mouse e vou colocar abrir com e procurar aqui Mendeley Desktop. Olha que bacana. Ele já vai sugerir, olha aqui do lado, deixa eu até ampliar aqui para vocês verem melhor. Ele já puxou pelo DOI
Então, todas as informações sobre esse documento, ó, vejam aqui, doi.org, aí tem 10.1016, é a referência desse documento, e ele já trouxe o volume, o journal, as páginas da publicação, o ano de publicação e os autores, tudo organizadinho, tá? E vejam também que outra coisa interessante a gente tem. Se a gente der um clique duplo nesse documento, ele ficou lá dentro da nossa biblioteca. E aí eu posso, por exemplo, selecionar aqui uma parte do documento, colocar Add Note. E escrevo lembrar de inserir nas justificativas. Da tese. Pronto. Ok? E aí, você vai ter aqui as notas que vão ficar todas organizadas para você depois se lembrar. Aí, a gente tem um outro aspecto que é muito, muito bacana desse sistema, que é o seguinte, se a gente for ao Word, tanto aqui na Word ou outro aplicativo de edição de texto que vocês tenham, e estou aqui digitando, de acordo com... deixa eu ver aqui até o nome do... Olha, então eu coloquei aqui Oliveira, né? De acordo com Oliveira, aí eu posso puxar a minha referência que já está lá no Mendeley. Eu já instalei aqui um plugin que fica no próprio site da Mendeley. Está aqui, olha, estou aqui, voltei para a página do Mendeley e continuei descendo a minha página. À direita, no inferior, eu consigo fazer o download do Citation Plugin. Esse Citation Plugin vai criar uma ferramenta que vai ser instalada no seu editor de texto. No meu aqui já está instalado. Então, a gente tem aqui, ó, Insert or Edit Citation, certo? Então, de acordo com Oliveira, eu vou colocar aqui, Insert Citation. Vou digitar Oliveira. E aparecem todas as referências que eu tenho que tem Oliveira como palavra-chave. Aí, se eu quiser colocar, por exemplo, se eu quiser colocar Oliveira 2013, aí ele me mostra só os artigos que foram publicados por Oliveira em 2013. Tá? Então, assim, facilita demais a nossa vida. Deixa eu ver esse aqui. Ah, 2015 esse. Então, vou voltar lá no Word. Insert Citation. Oliveira 2015. Então, vamos ver. Concrete Walls. Olha, esse aqui é o texto que eu acabei de inserir lá na minha biblioteca. Ok. Tá? Então, inseriu aqui de Oliveira, tal, de acordo com Oliveira. As paredes devem apresentar inércia térmica. Pronto. Colocado. Agora eu vou colocar uma outra citação. Conforme a NBR 15.575, todas as edificações habitacionais devem apresentar desempenho térmico e acústico adequados. Certo. Aí eu vou puxar a minha referência que já está lá na minha biblioteca. Então, eu tenho aqui a ABNT 15.575, que eu já tinha colocado na minha biblioteca. Então, vejam aqui, eu tenho a parte 2, parte 3 da norma, parte 1, estão todas aqui. Como a gente tem, como alunos da USP, a gente tem acesso às normas atualizadas, então eu posso baixar legalmente essas normas lá no site da GED Web
e colocar na minha biblioteca os PDFs e depois eu só vou puxando. Então, eu vou puxar aqui desempenho, eu quero a parte 1 da norma, que são os conceitos gerais. Onde está? 2, 1. Ó. Então, estou puxando aqui desempenho, ABNT 2013. Aí, terminei de escrever meu artigo. Vou puxar aqui as referências bibliográficas. Eu venho em Insert Bibliography. E olha que bacana, ele já puxa as referências todas em ordem alfabética. Aqui, se vocês forem olhar, a minha configuração está para a APA, porque eu estava escrevendo um artigo que pedia a configuração para a APA. Se eu quiser a BNT, eu posso setar para a BNT e imediatamente ele já reorganiza as minhas referências de modo a enquadrar de acordo a organização das informações de acordo com o que pediu, com o que pede, que rege essa norma ABNT, tá bom? E o mais bacana, se você editar o texto e de repente você resolveu colocar, além de Oliveira, colocar uma outra citação, então vou colocar aqui editar Oliveira. Eu quero Oliveira e quero, por exemplo, deixa eu pensar, sei lá. Aqui é a norma ABNT de desempenho técnico. Ó, então ela já puxou aqui, ABNT de desempenho técnico 15.220, certo? Puxei aqui a outra norma que eu quero colocar e ele já organizou aqui as duas referências referentes à questão do comportamento térmico da edificação, tá? Aí eu posso vir aqui quando eu terminar de editar meu texto, eu dou simplesmente um refresh e ele já puxou, olha, a ABNT 15.575, a 15.220 e o artigo que eu tinha colocado. Tá? Então, ele vai atualizando o nosso texto. Isso economiza muito, muito, muito trabalho quando a gente está escrevendo os nossos trabalhos acadêmicos, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tentem instalar, façam isso quanto antes, organizem as suas bibliotecas digitais. Eu recomendo que vocês tenham um backup de tudo num HD externo, tá? E se tiverem alguma dúvida na hora de instalar, entrem em contato com a gente vai auxiliando vocês no que for preciso, tá bom? Fiquem todos bem, cuidem das famílias e vamos conversando aí nos próximos dias. Um abraço, tchau, tchau.